Quais são os sinais que a cadela dá quando ela está entrando em trabalho de parto? Essa é a dúvida de muitos tutores que colocaram a cachorrinha para cruzar pela primeira vez, que nunca vivenciaram isso, e hoje eu vou te esclarecer as principais dúvidas e também como que você faz para ter certeza, né, que a hora está chegando. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Na grande maioria das vezes, as pessoas que têm esse tipo de dúvida são pessoas que simplesmente querem colocar o cachorrinho para cruzar porque acham que querem um filhote, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí colocam a fêmeazinha para cruzar. Só que isso assusta muita gente, afinal de contas, a gestação das cadelas é muito rapidinha, tá? A média é de 2 meses, podendo variar de 58 a 68 dias, dependendo da raça, dependendo do porte, dependendo do número de filhotes. Então, por isso exige, né, um acompanhamento veterinário. Paula, não fiz acompanhamento, na minha cidade não tem acompanhamento, como que eu faço? Eu vou te contar os sinais, tá? E é interessante você começar a contar, nem que seja no calendáriozinho, quantos dias de gestação que tem, ok? Bom, no início, né, até mesmo no primeiro mês, talvez, de gestação, tem muitas cadelas que não dá nem para você perceber que elas estão gestantes. Por quê? Porque elas não têm muitas modificações. Algumas modificações sutis de pessoas que estão muito acostumadas, né, a ver assim, uma cadela que está no cio. E para tutores, vocês vão começar a perceber algumas modificações comportamentais. Normalmente elas ficam mais tranquilinhas, mais mansinhas, mais carinhosas. E isso tudo vem das alterações hormonais. Você vai ver também que o pelo delas geralmente fica um pelo um pouco mais cheio, mais brilhante, mais bonito. Isso é muito comum, tá? Na época da gestação. É muito importante você saber se a cadela está gestante ou não. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou voltar a repetir aqui. Por quê? A cadela, quando ela está gestante, ela necessita de suplementação, assim como a mulher gestante também, né? É por isso que quando você vê que uma mulher está gestante, você vê que ela está tomando um monte de coisa e a cadela não é diferente. Geralmente a gente suplementa a cadela que está gestante, no mínimo, com um ácido fólico, no mínimo, com um ômega 3. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem, tá? Você esperou a cadela cruzar, cruzou. Espera mais ou menos aí uns 25 a 30 dias, faz o primeiro ultrassom. E você já pode, né, assim que cruzou, você já pode fazer o ácido fólico. Por quê? Porque você ajuda, né, na maturação nervosa dos filhotes com ácido fólico. Mas, de qualquer forma, se você tiver a possibilidade de fazer o ultrassom com 30 dias, faça, tá? Eu sempre recomendo, a partir da cruza, faz o primeiro com 30 dias e depois lá para os 55, 56 dias você faz o segundo, só para saber mais ou menos qual que é a previsão de nascimento. Porque os filhotes estão prontos, os filhotes não estão prontos, né? Os filhotes estão com batimento bons, os filhotes não estão com batimentos bons, né? Tá entrando em depressão fetal? Não tá. Então por isso que eu sempre recomendo fazer com 55 dias, fazer mais um também, tá? Tem cadela que adianta, tá? Elas não esperam os 58 dias. Tem cadela que com 54, 55 dias já estão colocando esses bebês no mundo. Então a gente precisa acompanhar por conta disso. Bom, quando passa do primeiro mês de gestação, você começa a notar algumas outras características diferentes na cadela. Paula, mas eu não tô vendo barriga, eu não tô vendo peito. Tem cadela que a barriga só cresce no último terçozinho da gestação e a glândula mamária também só começa a encher de leite também no último terçozinho. Tem cadela que nem isso, tá? Tem cadela que você não percebe nada e aí quando ela tem os filhotes, você começa a perceber ali que tá realmente com leite. Tem outros problemas também, né? Tem cadela que nem produz leite, e aí isso é um problema, a gente tem que levar isso no veterinário. Mas de forma geral, quando ela está bem próxima a ter os filhotes, quando você mexe na glândula mamária dela, ou então aperta, pressiona um pouquinho a glândula mamária, você já percebe que existe colostro ali, que é um pouco mais grosso do que o leite, sabe? E isso é de extrema importância para os bebês. Então é bem importante, não fica espremendo toda hora o peito da cadela não, tá, gente? Porque toda vez que você estimula a glândula, você estimula ela a produzir mais e mais e mais leite. Então isso não é legal. É bom você só ver, né, se ela tá já com o colostro ou não. Bom, no dia, chegou a hora, é agora, você vai notar algumas coisas.
mais ou menos umas 24 horas antes do início do trabalho de parto, a cadela ela começa a fazer ninho. É muito comum elas começarem a chegar num lugar e começar a cavar, cavar, cavar sem parar. Por quê? O cachorro ele é um animal de toca, ele é um animal que gosta de buraco, né? Então, geralmente, isso é uma coisa bem instintiva da cadela de querer se enfiar num buraco para ter esses filhotes tranquila, sem intervenção de pessoas ou de outros animais, tá? E ter eles de uma forma segura. Então, eu sempre recomendo vocês a colocarem um lugar onde a cadela possa entrar tranquilamente e onde ela se sinta segura. Ou seja, esses lugares que, por exemplo, essas casinhas tipo toca, essas coisas assim, eu acho super interessante para quem tá com a cadelinha gestante, porque assim ela vai se sentir muito mais segura e ela se sentindo tranquila e segura, geralmente o parto tende a ser sucesso, tá? Bom, outra coisa que você vai notar de diferente nela é que antes do parto, logo antes do parto, normalmente elas não comem. Elas fazem um jejum mesmo. Então, se oferta comida, até mesmo comida muito gostosa, sabe? Elas começam a recusar. Isso não é uma regra na questão de horários, mas normalmente, questão de 12 horas antes do trabalho de parto, elas recusam qualquer tipo de comida, tá? Água também. Outra coisa que você vai notar é que quando começa o trabalho de parto, a cadela vai ficar extremamente ofegante. Extremamente mesmo. Né? Assim, tem raças que já são muito ofegantes mesmo, mas antes do trabalho de parto, elas ficam realmente bem ofegantes mesmo. E se você não vai aferir temperatura provavelmente, mas se você afere temperatura, cai mais ou menos 1 grau. Então é normal uma cadela que está começando a entrar em trabalho de parto, tá com uma temperatura de 36,5, tá? Porque o normal de cachorro é aí 37,7, 38, tá? Então é bem comum você aferir a temperatura de uma cadela que está em trabalho de parto e dá 36, 36,5 mais ou menos. Bom, no mais, é isso. Você também pode ver secreção vindo da vulva, mas isso é quando já está bem próximo, né, do trabalho de parto. E é muito importante, gente, eu quero usar esse vídeo aqui para avisar vocês que é extremamente importante você ter certeza, né, que a sua cadelinha ela vai ter um parto normal. Tem raças que a gente nem indica tentar o parto normal, como é o caso dos bulldogs, muitos pugs, tem pugs que não, mas tem muitos pugs que a gente geralmente indica fazer cesárea, alguns American Bully a gente também indica fazer cesárea. Por quê? Porque a conformação corporal daquele cachorro não é uma conformação corporal muito boa para a gente ter um parto saudável. Então, por exemplo, alguns pugs, por exemplo, pug que tem 1 filhote, 2 filhotes, tudo bem tentar. Mas aquele pug que está gestante de 7, 8 filhotes, não acho que convém. Eu acho que vai, assim, judiar demais da fêmea, que já tem uma dificuldade respiratória muito grande, sabe? Então isso vai também de acordo com o veterinário que está te acompanhando, se ele acha que compensa, se ele acha que não compensa. Na minha opinião, sempre que dá, sempre que é uma raça propensa a fazer um bom parto normal, que nem é o caso da maioria dos cães, na verdade, né? É o caso do Border Collie, é o caso do Golden, é o caso do Shih Tzu, é o caso dos Spitz alemão. Eu sempre recomendo, sempre que dá, fazer parto normal. O parto normal é muito menos arriscado, tanto para a fêmea como para os filhotes. Porém, em alguns casos, o parto normal vira muito mais arriscado, como é o caso dos bulldogs ingleses, dos bulldogs franceses, que aí sim eu já recomendo você já direcionando, né, para cirurgia de cara, né? Se você pensa em reproduzir o seu bulldog, o seu pug, tenha em mente que você provavelmente vai ter que gastar com a cesárea, tá? E isso é para a saúde, para o bem-estar, tanto da mamãe como dos bebês, mas principalmente a mamãe. Sempre quando a gente pensa em uma cesárea, por exemplo, enquanto eu estou fazendo uma cirurgia de cesárea, para mim o que importa é o bem-estar da mamãe, tá? Os filhotes também, claro, mas os filhotes vêm em segundo plano. Então, primeira coisa é a mãe tá bem, tá? Depois a gente pensa nos bebês. Mas, enfim, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado vocês
a saberem, né, se a fêmea de vocês está já para parir, né, para chegar o dia do parto. Parir é muito feio, né, mas para chegar o dia do parto, chegar o grande dia de conhecer os bebês. Esses suplementos que eu falei para vocês, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque eu acho realmente muito importante que vocês usem suplementos. E qualquer dúvida, qualquer indicação de outros vídeos, é só deixar aqui nos comentários. Quero pedir desculpa para vocês, porque eu não tenho tempo mesmo de responder os comentários. Eu até no início estava pedindo uma pessoa para responder para mim, mas não adianta nada, né? Porque teriam que ser respostas mais técnicas. Então, mas eu sempre vejo, tá? E se tiver uma coisa muito pontual, me chama no Instagram. Vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo.